Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei fazer mais uma elucidação correspondente à playlist de título Psicomotricidade, onde aqui eu irei conversar com vocês, sobre a psicomotricidade envolvida aí no processo da aquisição, da cognição, envolvida aí no processo de aprendizagem. Então aqui irá se tratar da parte 1, porque trata-se de uma temática extensa, onde abordá-la em um único vídeo irá saturar o vídeo de informações, então eu prefiro abordar por partes. Então a gente viu anteriormente que a psicomotricidade ela está muito relacionada ao processo de maturação, onde o corpo vem a ser a origem das aquisições cognitivas, não só das aquisições cognitivas, como das aquisições afetivas e orgânicas. Aqui, como eu falei, eu irei me ater única e exclusivamente às aquisições cognitivas, Sendo assim, o que é que acontece? O corpo é um dos principais instrumentos, que vai intermediar o sujeito no que diz respeito à expressão dos seus conhecimentos, expressar ideias, expressar sentimentos, expressar emoções, tudo isso é possível porque temos aí como intermédio para esses modos de expressões o corpo, como sendo um instrumento que irá intermediar esses modos de expressões. Daí, como eu falei, eu vou focar aqui no corpo em relação às aquisições cognitivas, onde a cognição ela vai estar relacionada ao processo de adquirir conhecimento, ao processo de construir conhecimento. Então, durante o processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade são usados com frequência, Dentre esses elementos, eu cito para vocês o esquema corporal, eu cito a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal, a pré-escrita, São exemplos de elementos básicos da psicomotricidade que vai estar diretamente envolvido no processo de aquisições cognitivas. Então aqui nesse vídeo eu vou me ater ao esquema corporal e à lateralidade, Nos próximos vídeos daí eu falo sobre a estruturação espacial, a orientação temporal, a pré-escrita, envolvidos aí no processo de aprendizagem. São elementos, como eu falei, fundamentais, minha gente, na aprendizagem. E se há um problema em um destes elementos, isto vai prejudicar uma boa aprendizagem. Carla, tá, mas do que é que se trata o esquema corporal, do que é que se trata a lateralidade? Bom, o esquema corporal, gente, trata-se aí do saber pré-consciente a respeito do seu próprio corpo, e das partes do seu próprio corpo. E este saber pré-consciente a respeito do próprio corpo, a respeito das partes do seu corpo, vai permitir que o sujeito se relacione com espaços, com objetos, com pessoas que o circundam de uma forma eficaz, de modo eficaz. E as aquisições cognitivas, ela está diretamente relacionada, com essa boa relação do sujeito consigo mesmo, com o meio e com os objetos que o circundam, Esse saber, ele é intermediado, eu digo, esse saber no que diz respeito ao próprio corpo, ele vai ser intermediado por informações, E aí, dentre as informações, que na verdade são duas, eu cito para vocês as informações proprioceptivas, que são aí as sensibilidades próprias dos ossos, as sensibilidades próprias dos músculos, dos tendões, das articulações, E daí são as informações
que fornecem, né, essa sensibilidade. São aí as informações que fornecem informações sobre a estática, sobre o equilíbrio, sobre o deslocamento do corpo no espaço, o que é de fundamental importância para uma boa aquisição cognitiva, né? Porque imagina uma pessoa com um desequilíbrio corporal, digamos assim, com um desequilíbrio motor, né? Diante de uma construção de conhecimento. A concentração perante esta construção de conhecimento, ela vai ficar prejudicada, né? Então, imagina você uma criança, por exemplo, uma criança, ela está aprendendo balé, certo? E aí ela não tem um esquema corporal munido, essa construção mental do esquema corporal, ela não se deu de forma satisfatória, de modo satisfatório, né? Há um déficit nessa construção mental no que diz respeito ao esquema corporal. Então, se uma criança faz balé e a professora de balé pede para ela ficar de pé e ela não tem de ponta de pé, na verdade, né? A professora pede para ela ficar de ponta de pé e aí ela não tem esse esquema corporal construído mentalmente de forma eficaz, ou seja, ela não tem um conhecimento, por exemplo, das partes do corpo, então ela não vai saber o que é ficar de ponta de pé, porque ela não sabe, por exemplo, a diferença entre o calcanhar e a ponta do pé, entende? Então veja o quanto que é um elemento da psicomotricidade que está bastante envolvido nas aquisições cognitivas, né? E aí um outro meio de construir o saber a respeito do saber do próprio corpo são as informações sinestésicas, certo? Que são aí informações processadas por meio da ação corporal, ou seja, o ato de abraçar, o ato de beijar, o ato de se fazer notado por meio de algum movimento, por meio de algum barulho, né? Então vejam, essas informações é que constroem também este saber acerca do corpo. À medida que o corpo cresce, acontecem modificações, né? E acontecem aí os ajustes no esquema corporal. Então, segundo Vallon, o esquema corporal é a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo, sabe? Como meio de comunicação consigo mesmo, como meio de comunicação com o meio, como meio de comunicação com os objetos que o circundam. Então, é de fundamental importância a consciência desse esquema corporal que se dá por meio desses dois tipos de informações, né, que a gente acabou de ver, né? Então vale frisar que o esquema corporal não se trata de um conceito aprendido, trata-se de uma construção mental, e essa construção mental é possível, né, estimulando esta criança no que diz respeito a articular-se com o meio, né? Trata-se de uma construção mental que a criança ela vai realizando de modo gradual por meio do processamento das informações, tanto das informações proprioceptivas ou por meio das informações sinestésicas, né? Ou seja, o esquema corporal ele é construído mentalmente, ele é construído de modo gradual à medida que a criança faz uso desse corpo, né? Então a criança precisa aí, ser estimulada quanto às informações sinestésicas, por exemplo, né? Articular-se com o meio, né? Abraçar, beijar, porque é a partir do toque que ela vai de modo gradual construindo essa imagem corporal na mente, sabe? Então uma má percepção corporal revela uma má percepção sensitiva, né, e proprioceptiva corporal,
que vai ocasionar em uma dificuldade cognitiva, em uma dificuldade de aprendizagem, certo? Quanto à lateralidade, que diz de um dos elementos básicos também da psicomotricidade, que vai estar bastante envolvido no processo de aprendizagem, né? É um dos elementos que vai possibilitar a vivência dos movimentos, tanto do movimento do lado direito do corpo, quanto do movimento do lado esquerdo, né? Ou seja, trata-se da capacidade de vivenciar os movimentos se utilizando dos dois lados do corpo. Uma pessoa destra, né, que são aí pessoas que têm o lado direito do corpo como sendo dominante, como sendo mais habilidoso, porque são pessoas que têm o lado esquerdo do cérebro munido de uma dominância, certo? Então, quando o lado esquerdo do cérebro ele é munido de uma maior dominância, né? Então, sendo ele o controlador do lado direito do corpo, então uma pessoa que tem esse lado esquerdo do cérebro bastante desenvolvido, ela vai ter uma maior habilidade no lado direito do corpo, né? Em um outro vídeo a gente vai ver o porquê que há esse cruzamento, né? Tipo, o lado esquerdo do cérebro é responsável pelo controle do lado direito do corpo, e o lado direito do cérebro é responsável pelo controle do lado esquerdo do corpo. Mas como eu falei, isso aí é assunto para um outro vídeo, né? Mas bem, uma pessoa destra, como eu falei, são pessoas que têm o lado direito do corpo como sendo dominante, como sendo o mais habilidoso, né? Mas se essa pessoa ela tiver com a mão direita ocupada, ela consegue abrir a porta com a mão esquerda. Claro que o movimento da mão esquerda é menos habilidoso, né? Porque a sua maior habilidade está na mão direita, mas ele consegue fazer uso do movimento do lado esquerdo do corpo, né? Porque ele tem uma consciência significativa da lateralidade para fazer uso da mão esquerda, mesmo que não se tenha uma habilidade tão acentuada quanto na mão direita. Então, gente, até 1 ano de idade não é possível verificar nenhuma dominância, né, quanto aos lados do corpo. Então, fala-se de lateralidade propriamente dita entre os 5 e 7 anos de idade, que é quando, de fato, a criança ela já tem uma consciência bastante estabelecida da lateralidade, e aí uma pessoa passa a ter consciência da lateralidade quando ela reconhece os lados direito e esquerdo no seu corpo. E aí, consequentemente, ela vai ter a consciência do lado direito e do lado esquerdo no outro, né, nos objetos do seu meio. Então, gente, se há um transtorno de lateralidade, que no caso eu irei falar tanto sobre o transtorno do esquema corporal como o transtorno da lateralidade, eu ainda vou conversar de modo meticuloso, né, sobre isso, mas adiantando, se há um transtorno de lateralidade, se há um déficit de lateralidade, isto vai acarretar em consequências drásticas nas aquisições cognitivas, no processo de aprendizagem, né? Na capacidade, sobretudo, de apreender a direção gráfica, que no caso são as formas das letras, né? Ela vai confundir, a criança vai confundir a direção gráfica das letras. Por exemplo, o C, ela vai confundir a direção do C. O C tem esta direção, mas ela pode escrever o C dessa forma, né? Justamente porque há um déficit na consciência desta lateralidade, né? O conceito de direito e esquerda foi construído mentalmente, esta representação foi construída mentalmente munida de um déficit, né? E aí isso são considerados
graves problemas de aprendizagem escolar, certo? Bom, então eis aí a parte 1 acerca da psicomotricidade nesse processo de aquisições cognitivas, certo? Na tela final do vídeo você vai encontrar aí a playlist sobre psicomotricidade, onde você vai ter acesso aos vídeos anteriores a este, certo? E vai encontrar também um íconezinho com a minha foto, tá? Que aí trata-se do meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Quem tem interesse pela psicanálise, conhece lá e se inscreve lá também, tá certo? Bom, na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar o meio de contato comigo, que é só por e-mail, que é onde eu atendo as dúvidas, as sugestões de assuntos, certo? E aí eu peço a você um pouco de paciência quanto a atender o teu e-mail, porque eu recebo vários e-mails e eu vou respondendo por ordem de chegada, né? Tanto do e-mail mais antigo, ou seja, do e-mail mais antigo para o e-mail mais recente. E aí eu estruturo e trago para responder na playlist Carla Responde. Você vai encontrar aí também o link das minhas redes sociais, que daí você pode adicionar, pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos, né, no YouTube, visto que o YouTube ele nem sempre lança notificações de atualização. Então, sempre que eu estou atualizando os canais, eu lanço nas redes sociais também, tá certo? Lembrando que eu não respondo mensagens via redes sociais, só por e-mail e por ordem de chegada. Gente, obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.